estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce e essa é mais uma aula de língua portuguesa e estamos super bem acompanhadas da professora Genoveva. Obrigada pelo convite, Pro Joyce. Bom dia, galerinha do terceiro ano. É sempre um prazer estarmos aqui com vocês. Fiquem ligadinhos aí nesta aula que foi preparada com todo carinho e tenho certeza que o conteúdo será maravilhoso. Essa é mais uma aula que ficará disponível no repositório do aplicativo do Centro de Mídias para você revisitá-la quantas vezes você quiser. Então, é só entrar lá no repositório quando você quiser revisar, conhecer o conteúdo, se aprofundar. Então, aí você pode entrar aí no nosso aplicativo no repositório. Vamos conhecer o título da aula de hoje. Você sabia que? Então, nós sabemos já que isso é um gênero textual do Você Sabia? Então, vamos ver aqui a habilidade da aula de hoje. EF02, LP02, que diz respeito a grafar palavras desconhecidas, apoiando-se no som e na grafia de palavras familiares e ou estáveis, com os objetivos de ler e compreender o texto de curiosidade. Você sabia que? Grafar corretamente as palavras também é um dos objetivos. Isso mesmo. Então, você é estudante do terceiro ano, você já sabe que tem um gênero textual que chama Você Sabia Que? Para você ler esse texto, é um texto de curiosidades que traz informações sobre diversas áreas do conhecimento, geralmente em instruções bem curtinhas e bem interessantes, bem divertidas. Então, vamos ver sobre o que será o nosso Você Sabia da aula de hoje. Vamos lá. Olha só. Sapurrão ou perereca, professora? Você já viu esses bichinhos? Três, eu já. Olha só. Que bonitinho esse. Então, para descobrir algumas curiosidades, é necessário realizar pesquisas. Então, por exemplo, surgiu essa curiosidade. É um sapo, é uma rã ou uma perereca? Então, para isso, você tem que abordar, fazer várias pesquisas para poder responder essa pergunta. E a partir dessas pesquisas, dessa resposta, você pode criar um Você Sabia. Então, a partir dos conhecimentos que você vai adquirir, quais diferenças tem entre esses animais, porque a gente, geralmente, quando vê algum deles, a gente nunca sabe diferenciar assim logo de cara. Mas tem pessoas que conhecem os detalhes e sabem por que tem 3 nomes distintos. Porque, na verdade, são animais com pequenas diferenças, né, professora? Exatamente. E como fazem parte aí da mesma família, digamos assim, não é? É realmente difícil de saber o que é. Então, hoje, nesta aula, vamos aprender aí, ficar bem ligadinhos. E a qualquer momento que você queira pausar o vídeo e voltar, assistir de novo, refletir, observar essas características, é importante, porque, olha, hoje vamos aprender bastante aqui, hein, Pro? Ah, isso é verdade. Se alguém aí já tiver uma ideia de qual a diferença entre os 3, é o momento de pausar o vídeo, se estiver na escola com os colegas e discutir. Eu não faço a menor ideia, professora. Se eu ver qualquer um deles, eu prefiro sair de perto. Mas vamos ver aqui. Sim, vamos lá. Olha só. A perereca tem discos viscosos, né? Então, já tem aí um Você Sabia Que? A perereca tem discos viscosos nas pontas dos dedos, que a ajudam a subir em superfícies verticais. Ela vive sobre árvores e outros tipos de vegetação. Então, para poder diferenciar, para poder responder essa pergunta, a gente foi pesquisar, por exemplo, sobre a perereca. E aí já trouxe essas curiosidades sobre esse animal e só de responder a pergunta, trazer uma curiosidade sobre esse animal, já criamos um Você Sabia Que? Então, ela trouxe a informação, vamos voltar aqui à imagem, que ela tem discos viscosos na ponta dos dedos. Então, se o oráculo pegar bem pertinho, a gente vai ver que na pontinha dos dedos dela é meio redondinho, assim, em formato mesmo de disco, e ajuda a subir em superfícies verticais. Por isso que, às vezes, muitas pessoas já presenciou uma perereca na parede, entendeu? Então, porque ela consegue se segurar. Muito interessante, eu não sabia essa curiosidade. Ela vive sobre árvores e outros tipos de vegetação. Mas e agora? E para saber do sapo e da rã, a diferença, professora? Aí eu acho que é mais difícil, Pro,
Porque a perereca, geralmente, ela é ali menorzinha também, não é? Então, a gente acaba vendo ela mais saltitante do que o sapo e a rã. Lá em Pernambuco, deixa eu contar, tinha um barreiro assim, nós chamávamos de barreiro, era um lago lá, um espaço com bastante água, mas a água realmente era barrenta. E ficavam muitos sapos em volta. E lá nós nem chamávamos rã, chamávamos de gia. Era a mulher do sapo, a gia. E ela surgiu, mas eu nunca sabia a diferença, viu, Pro? Porque tanto o sapo quanto a rã, geralmente eles são grandões e fica com aquele papo enchendo e, você já trouxe duas curiosidades aí, sem muita pesquisa, que é o que você já conhece, já vivenciou, que geralmente é maior e tem um papo, né, bem grande. Isso, que fica assim, e saltitando. a cor também, né, professora? É bem diferente. Porque a perereca é mais assim esverdeada, não é? E o sapo já vai mais puxando para o marrom, tem algumas manchas. Inclusive, não faz muito tempo eu vi um lá em Bugaçu. Muito legal. Então, agora fica para vocês essa oportunidade de pesquisar mais curiosidades sobre o sapo, a rã e até mesmo a perereca, porque a gente trouxe você sabia só. Será que se vocês fizerem essa pesquisa, vocês vão adquirir muitos conhecimentos sobre esses animais e fazer vários você sabia? Olha só quantas atividades em uma sugestão só a professora já trouxe. Mas vamos ver aqui uma atividade que os estudantes do terceiro ano fizeram, professora. Alguns alunos da turma do terceiro ano escreveram curiosidades interessantes sobre os sapos, mas os textos ainda não foram revisados. Eles tiveram muitas dúvidas na escrita de algumas palavras, e algumas foram escritas do modo como são faladas. Isso mesmo. Então, você estudante do terceiro ano, eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabem ler, escrever ou estão aí cada vez mais se desafiando a aprender para ficar super um leitor fluente, um autor escrevendo tudo direitinho para outras pessoas compreenderem o que você escreveu. Vocês já sabem que na hora da escrita vocês têm que pensar sempre em quem vai realizar a leitura, porque muitas vezes nós pensamos numa ideia, passamos elas para o papel, mas nem sempre ela é fácil de ser compreendida pelo leitor. E o maior objetivo quando nós realizamos uma escrita é outra pessoa ler e compreender o que está escrito. Por isso que nem sempre a forma que nós falamos é a forma mais adequada de escrever. Então nós temos que escrever de uma forma mais culta, que ficará mais fácil de qualquer pessoa que ler interpretar, entender qual é a mensagem que você queria passar, não é, professora? Exatamente. Então, por vezes, a gente pode escrever ali da forma que nós falamos, sem observar, sem atentar que, de repente, faltou uma letrinha, alguma coisinha. Mas, como a Pro Joyce falou, se o intuito do texto é para que alguém possa ler e entender, então precisamos escrevê-lo e depois fazer uma coisa muito importante, que a galerinha aí do terceiro ano ainda não fez, que é revisar. Então, depois de escrito, precisamos revisar aquele texto para ver se de fato está escrito corretamente. Sim, então nós vamos ajudar eles nesse momento. Vamos lá. Vamos lá. Olha só então como eles escreveram. Ajude-os a revisar o texto fazendo as correções. Então, esse momento, se vocês quiserem, pode pausar o vídeo, realizar a leitura, prestar atenção no jeito que eles escreveram. E olha, antes mesmo de ler, eu consigo observar que a criança que escreveu isso, escreveu bem legal, dá para a gente entender o que está escrito, porém, ela pensou do jeito que ela fala, foi o jeito que ela escreveu. E quando nós pensamos na ortografia, né, no modo correto de grafar, de escrever as palavras, nem sempre todas as palavras são escritas do modo que o som sai, né, do modo que nós falamos. Então, você pode ler o jeito que esse estudante escreveu, professora? Posso sim. Olha, antes de fazer a leitura, eu só queria destacar que esse estudante está bem esperto, Sim, viu? Com Ele certeza. já usou ali o X no lugar do enxerga. Olha que bacana. Utilizou a estrutura desse tipo de texto, que foi o você sabia, os pontos de interrogação. Utilizou também outros sinais de pontuação. Então, é um estudante que está bem avançado. Só precisa aí continuar corrigindo algumas coisas. Isso, então começa ali o texto. Olha, você sabia que o sapo só come bicho que está andando ou voando?
Bicho parado, ele nem enxerga. Você pode ver que na leitura da professora Genoveva nem ficou tão claro aí os erros, né, que ele executou, mas na hora de grafar, na hora de escrever as palavras, o erro fica gritante na hora da leitura, né, professora? Exato. Então acho que a gente vai ter que ajudar eles nesse momento de revisão. Então vamos lá. E o sapinho tá chegando aqui, ó. Cuidado aí, Raíssa, vai pular na sua cabeça. Deixa eu ativar a caneta. Isso. Então vamos lá, ó. Para a estrutura do texto, ele já iniciou muito bem. Você sabia e colocou pontinhos de reticência que podia ser também um ponto de interrogação. Aí fica a critério de quem estiver escrevendo. Então vamos lá, eu vou só copiar porque está correto, professora. Sim, então essa primeira parte ele já escreveu certinho. Sim, a estrutura do texto é muito importante, né? Então você sabia que o sapo... Olha só, então, vamos ver o primeiro erro. Olha só. Que o sapo. Isso, espaço. Ele escreveu todas as palavras corretamente, dando o espaço entre as palavras. Come. Olha só. Bicho. Bicho. Quando falamos rápido, sai mesmo bicho, né, professora? Exatamente. Que está andando ou voando. Olha, essa parte ele escreveu ali corretamente. Certinho, utilizou o N para dar o som anasalado da palavra. Andando. Ou voando. Voando. E colocou o ponto de interrogação porque é uma pergunta. Você sabia que o sapo só come bicho que está andando ou voando? Sim, ele continua, olha. Aí ele responde, né, professora? Bicho. Olha só, quando nós lemos, nós realmente falamos bicho, mas é bicho parado. Ele nem enxerga. Sapinho esperto, hein? Ele quer comer o bichinho bem vivinho ali. Olha só. Bicho parado, ele nem enxerga. E aí finalizou com o ponto final. Muito legal. E aí, olha só, uma pergunta já trazendo a curiosidade. Então, na verdade, essa pergunta é uma pergunta que se autorresponde, né? Você sabia que o sapo só come bicho que está andando ou voando? Bicho parado, ele nem enxerga. Duas curiosidades no Você Sabia Só. Então, essa atividade fica como sugestão para vocês. Vocês vão pesquisar mais sobre o sapo, a rã, a perereca, vão escrever aí pequenos textos de Você Sabia Que e podem trocar entre grupos, entre duplas aí na sala de vocês para fazer a parte da revisão. Ver se vocês compreenderam a curiosidade que o amigo pesquisou e trouxe para vocês nesse Você Sabia, se precisa ajustar alguma palavra ou uma forma mais adequada de passar a informação, os sinais de pontuação, afinal vocês estão no 3º ano. Muito legal essa atividade, né, professora? Muito legal. E olha, fica aí uma dica, quem sabe de repente até depois de revisadas essas curiosidades, montar aí um cartaz e espalhar pela sala para que essas curiosidades sejam também divulgadas aí entre todos os colegas. Isso, e vou deixar mais uma sugestão aí para ampliação do conhecimento, professora. Pesquise mais curiosidades sobre estes bichos e elabore um texto de curiosidade, grafando corretamente as palavras, assim como o exemplo que você deu, não é, Pro? Isso. E a aula vai chegando ao fim, até a próxima aula, mas não esqueçam de preencher o formulário de avaliação desta aula, que é sempre preparada e realizada com muito carinho. Então, eu, a Raíssa, a professora Genô, nos despedimos de vocês. Um super beijo e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.